Desde el estado de Río de Janeiro, en Niterói, el profesor y magíster Charles Mota. El profesor Charles Mota desarrolla en el Instituto para el Desarrollo y Investigación en Actividad Física ideativa, profesor de Educación Física, tiene una maestría en Ciencia de la Actividad Física y es director de Nuevos Negocios de Ideativa, Instituto para el Desarrollo e Investigación en Actividades Físicas, con experticia en el desenvolvimiento y promoción de la marca a partir de los deportes asociados a programas de responsabilidad social. Tiene 17 años de actuación en el mercado. Boa tarde, profesor e amigo Charles Mota. Boa tarde, amigo Sumar. Boa tarde a todos os colegas. Sou muito grato de ter essa oportunidade de confraternizar e celebrar a vida aqui mais uma vez com vocês e tentar aprender um pouquinho mais. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor Charles. Professor Charles Mota, adelante. Me escutam bem? Boa tarde a todos e a todas. Amigo Sumar, obrigado pela atenção, pela oportunidade. Como a gente falou aqui em off, é um prazer estar celebrando aqui esse processo de avanço civilizatório, que é esse debate que a gente está tendo. Quando você me apresentou esse desafio de debater, de a gente conversar e construir essa proposta para dentro desse cenário de um código de ética voltado para a América Latina, me veio à cabeça um desafio que é muito parecido com o meu cotidiano de trabalho em relação a lidar com os desafios geracionais dessa nova geração que se apresenta de consumidores esportivos, né? Que acaba sendo o meu desafio cotidiano. O meu desafio cotidiano está intimamente conectado em entender a maneira de sentir, pensar e agir a realidade dessas pessoas. Esse sentir, pensar e agir desses jovens, dessa geração millennium, está muito conectado à ideia do pertencimento, protagonismo e representatividade. Eles querem se sentir parte do objeto propriamente dito, não querem mais ter uma ação passiva sobre aquilo que eles estão consumindo. Consumindo em todas as variáveis, tanto na perspectiva de dedicar dinheiro, parte do que ele detém de capital financeiro, e consumir o seu tempo cotidiano, literalmente. Então, se ele não se sente participante, ativo dentro daquela proposta, aquilo não o representar, existe um descolamento, um afastamento dessa comunidade numa velocidade muito mais rápida do que antes. Então, o jovem, essa comunidade que se apresenta de novos consumidores, ela está muito mais conectada à ideia de autodivinização. Ela não quer mais divinizar ninguém, ela não quer idolatrar mais ninguém. Então, ela quer se conectar a coisas relevantes que as representem. Então, qualquer documento que for elaborado e que não tenha transparência, talvez o desafio dos princípios que a gente coloca aqui, é trazer transparência para aquilo que esteja sendo proposto, vai cair dentro de uma situação menos favorável para que aconteça a aderência. Eu não sei como seria em espanhol, para que aconteça a entrada dessas pessoas nesse processo de consumo esportivo propriamente dito. Então, vivemos tempos onde não existe margem, não existe espaço, não existe ambiente para meias-verdades ou manipulação da verdade ou manipulação dos resultados. Então, esses jovens querem, esses consumidores mais jovens, querem uma situação onde eles se percebam protagonistas, propriamente ditos, né? Que eles se enxerguem e que eles entendam que a opinião deles vale, é significativa, é relevante, e querem se identificar. Aí vem aquela ideia que a gente comentou nas nossas conversas anteriores, que é a economia identitária. Ele não dedica tempo, atenção àquilo que ele não se identifica. Se ele não se enxerga ali, se ele não se identifica,
ele não para consumir aquela determinada proposta. E os acordos anteriores, antes de acontecer esse processo de consumo, digamos assim, consumo em todo aquele espectro que a gente comentou anteriormente, eles devem estar bem claros e formalizados de maneira transparente, como eu comentei anteriormente. Sem essa transparência, sem essa nitidez, sem essa clareza, essa proposta de desenvolvimento de qualquer documento vai se perder e vai se tornar inutilizável, não aplicável, não vai se materializar na vida cotidiana das pessoas. Então, cada vez mais a conexão dentro dessa ideia de pertencimento, protagonismo e representatividade, dentro dessa perspectiva de economia identitária, ela vai se aplicar a uma situação límpida, a uma situação onde o contrato, ou seja, o código de ética que a gente está propondo aqui, não tem a margem para dubiedade, para meias-verdades. Porque o desinteresse, a falta de interesse, ou então a não adesão, o não consumo, vai se fazer presente. E um outro aspecto com relação a esses princípios que a gente vem debatendo aqui, e os colegas colocaram de maneira muito mais eficiente que a minha, não tenho dúvida disso, é a situação de todos os códigos, tanto o código de maneira global, de maneira geral, holística, quanto os códigos na perspectiva de linguagem, estarem comprometidos com os avanços civilizatórios e humanistas. Não existe mais espaço para contribuições que tenham um viés não atrelado à ideia de avanço civilizatório e humanista. Não existe espaço para qualquer tipo de documento que tenha um comportamento homofóbico, um comportamento segregatório, um comportamento excludente em relação a abraçar novas possibilidades, novos atores, novos participantes. E como até o professor Carlos Alberto colocou na conversa anterior, ele não pode ser estático, ele não pode ser tão duro, tão concreto, tão fixado, tão ancorado, que ele não possa se deslocar para atender à necessidade dessa percepção civilizatória, dessa percepção de avanço humanista. Então, para que o marco referencial de todo esse debate que a gente está tendo aqui tenha conexão com esse grupo de pessoas, ele deve entender a relação mais uma vez, do pertencimento, protagonismo, representatividade, que a gente acaba observando também muito, a gente consegue enxergar esse pertencimento, protagonismo e representatividade dentro das redes sociais, que acabam atrelando a nova maneira de consumir esporte. Então, tudo é transparente, todo mundo está filmando, todo mundo está observando, vai ter vários analistas, vários pontos de vista, ou seja, a transparência dentro desse protagonismo e dentro dessa representatividade, dentro desse pertencimento, dentro de um processo fluido que não seja fixado e concreto de uma maneira que ele não consiga avançar, partindo do pressuposto que possa existir contribuições de todas as partes, de todas as maneiras, de todos os consumidores que estejam ali se dedicando tempo, dinheiro e afeto para dentro daquela determinada proposta. Então, entender essa variabilidade em relação a essa ideia de economia identitária, a gente também pode beber muito daquelas outras ideias mais clássicas, economia circulante, né, colaborativa, que estão muito associadas ao meio ambiente também. Muito associada também à ideia de fair play, a ideia de comungar o maior número de pessoas dentro do mesmo ambiente que não conversariam em nenhum outro ambiente, mas que no ambiente esportivo conversariam, porque o esporte tem também essa tríade, estou me tornando repetitivo, mas é fundamental, que o esporte também consegue construir essa ideia de pertencimento, protagonismo, representatividade dentro desse espectro de transparência e relevância institucionalizada dentro do coeficiente emocional que o esporte possui. Né? Eu acho que eu já falei bastante, já tomei muito tempo de vocês, não fui tão brilhante quanto os colegas. Muchísimas gracias, Charles, por tu
por tu valioso aporte.